Olá a todos, meu nome é Cláudio e esse é o canal Rádio Comunicação com o Cláudio. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal, vídeo 01, de muitos que eu irei estar gravando, se Deus quiser. Essa jornada que se inicia aqui nesse primeiro vídeo vai continuar aí por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Bom, pessoal, eu vou começar então me apresentando, já que esse é o primeiro vídeo do canal, e eu acho que seria interessante passar a falar um pouco mais sobre a minha experiência, o que eu faço, quem é o Cláudio, será que o Cláudio realmente vai trazer conteúdo aí que vem agregar para as pessoas que é da área de radiocomunicação? Bom, é isso que eu realmente quero, a ideia do canal é essa, trazer conteúdo que vem agregar aí para as pessoas que já usam o rádio, que não usam o rádio, que gostaria de eh, usar o rádio, saber o que é o rádio, mas que às vezes a internet não ajuda muito, né? Mesmo tendo muito conteúdo aí na internet, às vezes é bem confuso para quem não é da área. Então, como eu falei, meu nome é Cláudio, eu trabalho com telecom há um pouco mais de 20 anos, quase 25 anos aí, e durante esse tempo eu venho trabalhando especificamente com radiocomunicação. Cláudio, o que é radiocomunicação, Cláudio? Isso aqui é radiocomunicação. Isso aqui é um equipamento que a gente usa para se comunicar entre dois dispositivos, né? 3, 4, 5, 6, quantos tiver aí na rede. Muito simples, aperta um botão, tá na escuta, prossiga, tá na escuta. Tô na escuta, né? Isso é radiocomunicação, pessoal. Isso é radiocomunicação. É isso que eu faço ao longo aí dessa jornada trabalhando com radiocomunicação, é exatamente isso que eu faço. Mas nesse primeiro vídeo eu não vou entrar a fundo aí falando sobre o que é radiocomunicação, já que é um vídeo mais introdutório aí, onde eu vou estar me apresentando, falando um pouco sobre a minha experiência, o que eu realmente faço, para que vocês tenham aí a confiança que o Cláudio realmente tem sim informação ou informações, né, que pode ser útil para as pessoas que estão na área de telecomunicações, especificamente na área do rádio. E por que na área do rádio? Porque é o que eu faço, né, pessoal? Então, falar de algo que a gente realmente conhece, que a gente trabalha, que a gente tem uma experiência, eu acho que vem a agregar, pode ser muito útil para as pessoas que é usuário do rádio comunicação. Como eu falei, nesse canal, a ideia principal é trazer informação no sentido de, ou informações, né? No sentido que venha ser útil, né? Essas informações, ela tem que ser útil aí para o usuário do rádio. Quem são os usuários do rádio, Cláudio? Diferentes clientes, pessoal. Tem a escola que usa rádio, tem os condomínios que usam rádio, tem rodovias que usam rádio, enfim, diversas empresas, diferentes setores, usa radiocomunicação. O radiocomunicação nos dias de hoje, ele ainda tem uma aceitação muito grande no mercado, né, graças a Deus, porque, como eu falei, eu venho trabalhando nessa área há praticamente 25 anos, é uma área que eu me identifiquei bastante, quero continuar trabalhando na área, né, eu vejo muito empenho nas empresas que fabricam esses equipamentos, com relação a trazer inovação, novos equipamentos, novos produtos, novos modelos, e eu, com certeza, fico muito feliz, porque quer dizer que existe uma necessidade, né, não só no nosso país, mas radiocomunicação ele é usado praticamente no mundo inteiro. Então, depois de muitos anos trabalhando com radiocomunicação aí, eu tive a oportunidade de viajar os 27 estados, fazendo instalação de rádio, desinstalando rádio, trazendo solução aí para as empresas, para quem realmente precisava usar o rádio. E aí, né, ao longo de toda essa jornada aí, vivendo muita coisa, né, descobrindo aí o que realmente funciona e trazendo solução aí para quem realmente precisa se comunicar, eu venho pensando já há um bom tempo em criar esse canal, mas devido à correria, à agitação e muita coisa, porque graças a Deus posso dizer que ao longo desses 25 anos trabalhando com radiocomunicação, todo dia eu tenho coisa para fazer. Então não me falta tempo, né? Graças a Deus serviço tem. Aí eu, né, venho pensando aí sobre como eu poderia ajudar as pessoas que usam radiocomunicação. Quem são essas pessoas? Como eu falei, o usuário do rádio. Porque ao longo desse tempo trabalhando com rádio, eu ainda vejo muitos clientes insatisfeitos com o resultado que esses equipamentos entregam, né, pessoal? E por incrível que pareça, esse equipamento, as pessoas às vezes confundem muito, né? Eles querem comparar esse equipamento com um equipamento que, na maioria das vezes, não funciona da forma que esse equipamento funciona. Qual que seria esse equipamento, Cláudio? O celular. Começa pelo tamanho, né? E o objetivo do rádio
A ideia principal do rádio não é entregar aquilo que a telefonia móvel entrega. E muita gente, por incrível que pareça, acha que o rádio ele tem que funcionar igual ou parecido com a telefonia móvel. E se realmente fosse possível, eu acho que não existiria o rádio, porque realmente não é um equipamento pequeno, ele é pesado, não se compara com um celular, né? Apesar que nos dias de hoje, se a gente pegar um celular, os celulares de hoje em dia, eles estão bem grandes, né? Mas ninguém reclama do celular. Por quê? Porque o celular realmente ele traz algo bem diferente que o rádio comunicação. Aí vem a pergunta, por que existe o rádio ainda? Porque a telefonia móvel, em algumas situações, não consegue fazer e exercer aí a função que o rádio realmente exerce. Pô, Cláudio, então você está falando que o radiocomunicação é ainda um meio de comunicação bem usado, não só no nosso país, Brasil, mas no mundo. Inclusive, segurança pública usa radiocomunicação, né, pessoal? Eu acho que se tivesse algo superior no quesito qualidade, confiabilidade, acho que o rádio realmente não estaria em alta como está, né? Porque eu vejo aí diversos clientes locais, onde a gente vai, o rádio ele tá no shopping, ele tá nos condomínios, como eu falei, ele tá na rodovia, ele tá na academia, enfim, o rádio realmente é um equipamento que hoje ainda tem muita gente usando. Talvez no futuro alguém vai trazer uma solução aí melhor que o rádio, mas nesse primeiro momento eu diria que o rádio, ele é sim para algumas aplicações ou aplicações, né, um dos meios de comunicação onde você pode confiar, você pode se sentir seguro caso você precise se comunicar, porque o rádio realmente ele funciona. Beleza? Mas como eu falei, a ideia desse primeiro vídeo do canal não é explicar exatamente o que eu irei estar fazendo nesse canal, a ideia seria me apresentar um pouco, para que vocês entendam realmente quem é o Cláudio, será que o Cláudio ele tem toda essa bagagem aí que ele falou, que ele tem e tal. Pessoal, já adianto que no meu canal, tudo que eu irei falar, inclusive o que eu estou falando agora, é tudo baseado na minha experiência, pessoal. Não é nada com relação à leitura. Eu peguei um manual, um livro aqui, li sobre o que é radiocomunicação e decidi criar esse canal falando para vocês o que é radiocomunicação. Mas a verdade é que toda essa insatisfação de diferentes clientes fez com que eu realmente decidisse criar esse canal, porque, assim, às vezes eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa culpar esse equipamento aqui até o ponto de exagerar, vamos dizer assim, eu escuto muita gente falando, esse rádio é uma porcaria. Primeiro que eu não acho que um equipamento que tem o preço que ele tem seria uma porcaria. A verdade é que talvez a pessoa não comprou o equipamento certo, não foi feito exatamente aquilo que deveria ter sido feito. Pô, Cláudio, mas tem tanta coisa assim que na hora de comprar um rádio, na hora de pôr para funcionar, a gente precisa fazer? Sim, positivo tem. Nesse canal eu também não irei estar falando sobre como é o processo de você comprar um rádio desse aqui, até você ir lá e pôr para funcionar, e se você tiver um problema, o que você precisa fazer. Não, eu irei estar explicando o que pode fazer com que o seu sistema de radiocomunicação não te entregue aquilo que era a sua expectativa, né? Então, no primeiro momento, você vai lá, eu preciso de rádio porque a telefonia móvel não me atende. Vai lá e compra o rádio. Põe o rádio para funcionar e aí vem a decepção. Eu achei que esse equipamento ia funcionar dessa forma e, na verdade, não está funcionando. E aí, o que está acontecendo? Você comprou o equipamento errado? A empresa não entendeu a sua necessidade e te vendeu o produto errado? São um monte de coisa que pode acontecer. E nesse canal a ideia é exatamente essa, explicar de uma forma bem clara que qualquer usuário do radiocomunicação entenda que o meu sistema não está funcionando, mas na verdade é porque não foi feito do jeito que deveria ter sido feito. Ele não está funcionando porque eu tenho essa situação e essa situação. Mas devido a barreira que nós tínhamos lá no começo, quando foi para comprar o rádio, de não saber onde comprar, como comprar, acabou que a gente cometeu um erro aqui e compramos equipamento que não seria o equipamento mais adequado. Então isso sim eu vou estar explicando um pouco sobre as diferenças, porque existe uma quantidade de modelos de equipamento que realmente quando vocês verem aqui nos próximos vídeos, vocês vão entender o motivo realmente pelo qual eu decidi criar esse canal, pessoal. Parece simples, mas não é tão simples. O radiocomunicação, ele é um equipamento que você pode confiar, ele funciona, mas na hora de comprar, se você não tem rádio, nunca usou rádio,
precisa sim levar a sério isso, porque, como eu falei, isso aqui não é um equipamento barato, é um equipamento caro. Isso aqui não é um equipamento amador, é um equipamento profissional, é um equipamento onde você compra, você pode confiar, você vai ter que seguir ali alguns procedimentos, depois que você compra, você precisa saber de algumas informações que eu acho super importante, e isso eu vou estar falando sim aqui no canal, beleza? Mas enfim, nesse primeiro vídeo a ideia era simplesmente passar para vocês a ideia do canal, quem é o Cláudio, por que que o Cláudio decidiu criar esse canal. E aí, a partir do segundo vídeo, realmente eu vou entrar a fundo já falando um pouco sobre o que é rádio, o que você precisa realmente saber e entender antes de comprar o seu primeiro rádio, seus primeiros rádios, para você que já usa o rádio e não está satisfeito com o seu sistema, com o que poderia ser feito. Não se preocupe não fiquem ansiosos, porque isso eu vou explicar com detalhe, como eu falei, de uma forma bem simples, que qualquer usuário de rádio consiga entender que o problema existente existe solução. E é lógico, outras informações que eu acho super importante, eu também vou passar para vocês, beleza? Mas nesse primeiro vídeo era isso, eu queria só passar para vocês quem é o Cláudio, o objetivo do canal, e como eu falei, a ideia do canal é trazer conteúdo para as pessoas que usam o rádio, que não usam o rádio, que gostariam de usar o rádio e por que usar o rádio. Esse é o objetivo principal do canal. E é isso que eu vou fazer porque, como eu sempre falo, né, eu vou estar usando o meu tempo aqui e o tempo das pessoas, eu quero que o tempo das pessoas que forem assistir os meus vídeos tem que valer a pena, né? Porque o meu canal não é um canal, esse canal não é um canal para diversão, onde as pessoas vão ver um vídeo de radiocomunicação, mas a ideia o foco não é meu foco. Então, o objetivo do canal é explicar exatamente o que é radiocomunicação. Para quem usa, para quem não usa, gostaria de usar, entender exatamente o que é radiocomunicação, o que é o rádio comercial profissional, beleza? Pessoal, eu acho que é isso, né? O primeiro vídeo já tá bom, já falei bastante. Aqui eu peço para aqueles que chegou até aqui, que se inscrevam no canal, habilite o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E para não ficar de fora, né? Que nem eu falei, os próximos vídeos eu já vou estar trazendo conteúdo onde eu acredito que já vai sim abrir a mente de muita gente que usa o rádio, entendendo já um pouco sobre radiocomunicação, por que meu sistema realmente não está tão eficiente como eu gostaria que ele estivesse. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso. Então, acho que eu falei quem é o Cláudio. Antes que eu me esqueça, né? De formação, eu sou técnica eletrônica, eu não conheço tudo, ninguém sabe tudo, todo dia a gente aprende um pouquinho, mas eu acho que eu entendo um pouquinho aí para que tudo que eu vou estar falando nesse canal seja possível. Como eu falei, se eu falar aqui que é possível você falar com esse rádio em um determinado ponto, é possível. Cláudio, mas o meu não está falando, tem alguma coisa errada. E é isso que, né, nós vamos descobrir junto aí. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, eu vou estar deixando aí as informações para vocês que precisem aí de uma consultoria, para vocês que precisem entender um pouco mais sobre o que é radiocomunicação, de repente os vídeos aqui não fica claro, você gostaria de ter ali uma consulta ou de repente esclarecer um pouco, ajudar a sua equipe de radiocomunicação, também é algo que eu vou estar falando aqui que de repente para algumas pessoas venha a ser útil, beleza? Pessoal, eu acho que é isso, já falei bastante aí. Vamos deixar um pouquinho para o próximo vídeo, porque o próximo vídeo realmente tem muito conteúdo aí que eu acho que vai ajudar muita gente, beleza? Então eu acho que é isso. E não se esqueça, se inscreva no canal, habilite o sininho, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Fui!